Oi, bom dia, tudo certinho com vocês? Bom, gente, então é o seguinte, nós então fechamos a nossa apostila, agora 2, né, que é a aula 4, e nós fechamos com coerência. Logo acredito que na próxima apostila virá a coesão, tá? Mas agora a gente tá entrando na coerência. O que quer dizer a coerência? A coerência, ela pode ser entendida como o significado, que confere o significado do texto. Tem que ser coerente aquilo que tu coloca dentro do teu texto. Eu não posso ficar fora de uma coerência, eu não posso, é a unidade de sentido que dá nela, tá? Aí nós temos dois tipos de coerência, a coerência interna e a coerência externa, tá? Então, ela tem... Quando eu falo da coerência, que é a nossa parte agora, da coerência interna, eu tenho que ter uma harmonia, né? Eu tenho que ter uma harmonia de conhecimentos, eu tenho que ter uma harmonia de significados que o tema vai me propor. Isso é coerência. Eu não posso, o tema não pode estar falando de como comer um X sem derrubar o milho, e eu vou lá e vou falar do X que eu tenho, que não derruba a ervilha. Eu tenho que ter uma coerência. Se ele está pedindo aquilo, eu tenho que falar sobre aquilo. E aí, obviamente, vai tudo que é o conhecimento de mundo, né? Que a gente entende. O externo vai influenciar no interno. E tudo, quanto mais explicado nós colocarmos dentro do texto, melhor ele fica coerente. Então, por isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o estrangeirismo dentro de um texto, palavras novas, coisas do dia a dia. Por isso, usar a norma padrão da língua portuguesa para que haja entendimento num todo, tá? Para que haja esse entendimento, porque o corretor vai por essa análise, pela norma culta e das palavras. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao usar as palavras para que não haja essa incoerência, né, de texto. Bom, ali nós temos, eu preparei os slides para vocês, né, que estão aqui, e ele diz bem mistificadinho assim o que é. Então desculpa, a perrenice está atacada. Então, a coerência interna é a unidade de sentido entre as partes do texto. Qual é o sentido que ele está me dando? Quando a gente está corrigindo, ou quando a gente está lendo qualquer coisa, a gente tem que se perguntar, qual é o sentido que esse texto está me dando? O que ele quer dizer para mim? Eu estou entendendo? Eu sempre falo isso na sala de vocês, um texto muito bem escrito é quando eu leio o primeiro, a introdução, leio todo o desenvolvimento, estou lá na conclusão e eu sei o que ele falou lá na introdução. A gente consegue ver a coerência, né? Essa ligação de sentido que todo o texto traz. Um texto bem escrito, a gente faz essa analogia, a gente vai lembrando de todas as palavras, porque elas vão se entranhando e vai se entranhando e vai dando um sentido nela num todo, tá? Então, a coerência interna é essa busca incessante de sentido. Você tem que dar sentido, ou você às vezes pode contradizer, lá no parágrafo eu diz alguma coisa X e no outro eu vou e digo uma coisa Y, isso eu estou sendo incoerente. É um exemplo bem prático, vamos dar um exemplo aqui, bem assim, pra gente entender, tá? Bem bobinho, bem babaquinha mesmo pra gente entender. A professora vai lá e fala de reciclagem, faz um trabalho com vocês, tal, sobre reciclagem, ajuda, mostra como se faz todo esse processo, tal, biriri, bororó, mas eu não faço a minha reciclagem. Eu estou sendo incoerente, né? Vocês não sabem que eu faço, certo? Mas se vocês analisarem o contexto, vocês vão saber, a professora fala, mas ela não faz o que ela fala, né? Então, eu sou incoerente ao meu discurso, tá bom?
Então, olha, um texto, vamos ler um pouquinho ali nossos slides bem rapidinho. Um texto deve ser visto como uma unidade, então é preciso que suas partes se organizem de forma harmônica, encaixando-se de maneira complementar, de modo que não haja nada destoante, nada ilógico, nada contraditório, nada desconexo. Ela tem que estar em conexão o tempo todo. No texto coerente, as ideias se correlacionam e corroboram, ligam, né, para um entendimento claro. São considerados, além das expressões linguísticas, os conhecimentos externos. Gente, conhecimento externo, o que a gente absorve, o que a gente sabe, informações são necessárias para uma produção textual. Já falei isso para vocês. Uma pessoa bem instruída, uma pessoa bem sabida, né, de todo um contexto externo, sabe o que escrever e sabe ser coerente, tá? Somente seus argumentos, que é aí que nós vamos ver, tá? Externos que correspondem às informações apresentadas no texto. Portanto, uma redação tem coerência interna quando todas as ideias do texto mantêm continuidade. Eu faço uma progressão, né? Uma conexão e convergem, né? Para o mesmo assunto. Porque o tema é uma coisa, tá? Eu tô lá e tô falando, vou dar o tema, certo? Mas o que tu vai defender é diferente da Emily, é diferente do Rowling, é diferente do Luiz, é diferente da Lelê, é diferente. Cada um tem uma ideia a montar a sua defesa, certo? Então, por isso essa questão, tá? No caso do texto dissertativo argumentativo, a coerência interna se refere ao quanto as ideias selecionadas para o texto são coerentes ao tema e à tese. O tema é aqueles que eles propõem, certo? A tese é o que você vai defender, ok? Ali eu tenho uma tirinha, né, do Snoopy. Na tirinha diz assim, ó, uma história no mundo, uma história do mundo. Vulcões entraram em erupção, oceanos ferveram. O universo estava uma confusão. Então veio o cachorro. Se eu falo dessa forma, nessa tirinha aqui eu tenho todo esse discurso, eu tenho o título que é uma história do mundo. O mundo passou por vulcões? Passou. O mundo passou por erupções, por oceanos que ferveram, por um universo. Eu posso dizer que o universo está ligado ao mundo, vulcões está ligado ao mundo, oceanos está ligado ao mundo. Então veio o cachorro, né? Eu colocando o contexto aqui da tirinha, quando eu termino, então veio o cachorro, ele é coerente por causa da imagem. O Snoopy é um cachorro. Eu tenho a imagem me permite que haja uma coerência porque ele está ali. Mas vamos supor que eu não tenho mais o Snoopy, que eu simplesmente tenho a minha linguagem, simplesmente eu tenho só a escrita, que daí diz assim, uma história do mundo. Aí eu tenho o título, né? Vulcões entraram em erupções. Vulcões faz parte do mundo? Faz parte, né? Oceanos ferveram. O oceano faz parte do mundo? Faz. O universo faz parte do mundo? Faz. Então veio o cachorro. Se eu simplesmente leio isso daqui, então veio o cachorro, ele está totalmente incoerente àquilo que eu estou escrevendo. Ele não faz parte do mundo, dentro de um contexto geral de entendimento da forma que veio o mundo. Aí aqui eu tenho uma incoerência, porque eu não tenho a imagem. Lá na tirinha eu posso trazer como coerente, porque eu tenho a tira que eu vejo que ela é produzida pelo Snoopy, que é um cachorro. Agora aqui eu não tenho. Entenderam? Então, se eu não tenho o conhecimento, a visão daquilo, né? Daquilo que eu não sei, que eu não entendo, ele é incoerente. Tem muitas propostas do Enem, textos motivadores, que eles fazem o quê? Mais o Enem, que tem textos gigantes, né? Tudo que teve até aquela 2018, teve aquele tema da fake news, lembram lá, da influenciados, enfim. Eles explicaram
todas as expressões que eram estrangeirismo, por exemplo, fake news, entre parênteses, eles colocavam que significava notícias falsas, porque tem gente que não sabe, né? A gente tem que pensar que o Enem é para todas as pessoas, tanto mais velhas quanto novas para você, como vocês, né? Então ali ele não falou nada, né? Outra coisa, ele colocava em parênteses, explicava o período anterior para que a pessoa tivesse entendimento daquele texto, né? Então tinha muitas coisinhas assim que eles fazem esse tipo de coisa. Aí lá no slide, como eu falei para vocês, né? Como eu concluí aqui, ó, no exemplo da tirinha, podemos concluir como coerente, né? Porque tem a imagem do cachorro na tirinha. E na escrita, no caso, ele fica completamente desconexo, ele não corrobora com o título, por exemplo, com o tema, tá? Aí ali, eu peço para vocês fazerem todas as atividades da apostila referente à aula 4, tá? Porque é importante vocês entenderem bastante sobre a questão da coerência e a coerência interna, para depois a gente ir para externa e coesão, tá? Com certeza eles vão colocar. Beijocas para vocês. E eu preparei o teminha estilo Enem, tá? Vão estar lá, já coloquei o número de linhas. E é para entregar na próxima aula de redação, na próxima quinta-feira, fechou? E aí depois na semana que vem eu vou propor qual das redações vai ser considerada como avaliativa, tá certo? Lembrando que tem gente, que teve gente, embora eu tenha falado tanto no nosso grupinho do WhatsApp que eu queria em formato de Word, com cabeçalho. Teve gente que não colocou, então eu não tá computada na minha pasta, como eu falei para vocês. Porque não tem como eu ir ali, colar, copiar e botar. Vocês estão fazendo 2 trabalhos para mim e eu não vou fazer isso, tá? Então não vai ser computada quem não fez. Teve gente que botou cabeçalho tudo bonitinho lá sem um anexo como eu pedi, tá? Então, não vai ser considerado lá dentro da pastinha, porque eu avisei muitas vezes aqui, eu tenho, né? Vai ser, se for aquela, daí óbvio que vai ser corrigida, aí é só vocês colocarem ali como anexo, vai ser corrigida como nota normal, mas para contabilizar a questão dos vistos lá da pastinha não vai ser contada, porque eu falei para vocês que eu queria o cabeçalho e o Word, tá? Gente, bom dia para vocês, tá? E estou aqui para tirar quaisquer dúvidas. E logo eu tenho outro tema para vocês fazerem, tá certo? Beijinho.